O A Crítica Notícia de hoje dá seguimento à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Por ordem de sorteio, o nosso convidado de hoje é Amon Mandel, do Cidadania. Amon Mandel Lins Filho é natural de Recife, Pernambuco. Tem 23 anos e é empresário. De 2020 a 2022 foi vereador e ouvidor da Câmara Municipal. Em 2022 foi eleito deputado federal, o mais jovem e mais votado da história do Amazonas. Hoje é candidato a prefeito de Manaus pela coligação Liberta Manaus, que compõe a federação PSDB, PRTB e Cidadania. E agora que você já conheceu o perfil do candidato, vamos à entrevista de hoje. O Amon Mandel já está aqui junto comigo nesta noite. Seja bem-vindo ao A Crítica Notícia. Boa noite para você. Muito boa noite para você, para toda a equipe da TV A Crítica que nos acompanha nesse momento aqui no estúdio e a você que está nos assistindo nesse momento também. Muito obrigado pela sua audiência. Queria lembrar você que todas as entrevistas aqui vão seguir o mesmo padrão. Foram definidas por ordem de sorteio, homologadas no Tribunal Regional Eleitoral e terão a duração de 30 minutos. Relógio na tela, seu tempo começa a contar a partir de agora. Fique à vontade se quiser beba água e fique à vontade para falar com o seu eleitor, com o eleitor que está acompanhando as suas propostas. Queria começar ali perguntando sobre, a gente acabou de trazer o seu perfil, mas o que o senhor acredita que lhe gabarita para estar disputando essa eleição? Aos 23 anos, com 2 mandatos iniciados. Olha, você pode ter todos os motivos do mundo para não escolher uma pessoa de 23 anos de idade para comandar uma metrópole de 2,5 milhões de habitantes. Mas tem todos os motivos também para não eleger os candidatos que estão utilizando a máquina pública para comprar votos com o dinheiro desviado da corrupção, da educação, da infraestrutura, da segurança e de tantas outras coisas importantes para você que está nos assistindo nesse momento. Eu posso ter 23 anos, mas não tenho experiência com corrupção, que é o mais importante para a nossa cidade. Não tenho experiência também nomeando parentes para cargos na Prefeitura de Manaus. Pelo contrário, como vereador de Manaus, fiz ali um processo seletivo para escolher quem seriam as pessoas a compor a minha equipe técnica. Fiz o mesmo como deputado federal e farei o mesmo também para escolher a minha equipe técnica que vai compor ali o secretariado da Prefeitura de Manaus. Essa seria uma outra pergunta, né, de como seria essa composição. Também o primeiro escalão, o secretariado, que é um cargo teoricamente técnico, mas ao mesmo tempo um cargo que requer habilidades políticas e entrosamento com o chefe do executivo. Também vai ser através de um processo seletivo para escolher um secretário, por exemplo? A minha área de estudos na ciência política em relações internacionais e faço mestrado é justamente entender ali o mínimo que um governante pode fazer de concessões para que tenha governabilidade sem comprometer ali a sua capacidade de gestão. E o que eu entendo é que os secretários eles têm a função de fazer políticas públicas e não articulação política. A articulação política ela deve ser feita pelo próprio prefeito, ou seja, por mim, pelo meu secretário de articulação institucional e também pelo secretário da Casa Civil. Todos os outros cargos na Prefeitura de Manaus devem ser técnicos com pessoas capacitadas para executar as políticas públicas de infraestrutura, de segurança, de saúde e de educação. E por isso eu fiz, junto com o meu plano de governo, uma seleção ali de técnicos da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade Estadual do Amazonas, de doutores e pós-doutores que nunca tiveram a oportunidade ali de ter as portas abertas de uma gestão para aplicar aquilo que eles estudam há tantos anos para melhorar a nossa sociedade. E essas pessoas são as que vão compor a minha equipe técnica. Como eu disse, você pode ter todos os motivos do mundo para não escolher uma pessoa de 23 anos para comandar essa cidade, mas provavelmente não tem motivo nenhum para não querer uma pessoa que vai ser acompanhada de todos os melhores especialistas dessa cidade e de fora dessa cidade, de todas as pessoas mais capacitadas, como essa cidade nunca viu. Nós vamos acabar com a nomeação de irmãos e irmãs para cargos na Prefeitura de Manaus. Vamos acabar com as práticas da velha política que eu combato há tantos anos e vamos resolver os problemas que eu denuncio desde quando era vereador. Essa equipe técnica lhe ajudou a montar um plano de governo, que é um plano de governo bem
robusto. Na verdade, o maior de todos são 622 páginas. Já aumentou. Já aumentou? Porque não cabia, né, no site do Tribunal Superior Eleitoral. Tá quantas Sim. agora? Olha, a gente já chegou em 656, originalmente eu tinha mais de 1000 páginas, e esse plano de governo, ele tem essa densidade toda, essa quantidade de páginas enorme, porque além ali de uma lista de quais são as minhas propostas, como os candidatos tradicionalmente fazem, eu fiz questão de apontar ali as referências bibliográficas, as fontes e estudos que fundamentam ali a minha escolha para cada uma das propostas para a segurança pública, mobilidade, saúde, educação e assim por diante, e também porque tenho aproximadamente 200 a 250 páginas com diagnósticos da Prefeitura de Manaus e da gestão da nossa cidade, apontando onde o dinheiro público está sendo, por exemplo, desperdiçado. E um exemplo muito claro ali, e que eu posso citar, é o que gastaram com tinta, quase 100, 200 milhões de reais, só com mão de obra e também com a tinta para pintar calçada, muro das escolas, muro das unidades de saúde, enquanto que menos da metade disso, se tivessem gasto para fazer um hospital municipal, a nossa cidade já podia ter ali iniciado o desafogamento da rede pública de saúde estadual. Esse plano de governo, ele é infinitamente maior que qualquer outro, né? A média dos planos desse ano são em torno de 7 a 70 páginas, ali, os mais robustos. É possível executar tudo isso dentro de 4 anos ou é um diagnóstico a longo prazo que foi encontrado no seu plano, identificado no seu plano? O nosso plano de governo ele tem diagnósticos a curto, médio e longo prazo. Então, a nossa ideia é estabelecer ali que nos próximos 4 anos nós possamos ali caminhar na direção correta para avançar ali com a cidade de Manaus, resolvendo alguns desses problemas já nos 4 anos de mandato, mas também traçando o caminho para que futuros gestores da nossa cidade possam ali continuar essas políticas públicas, transformando o que deveriam ser políticas de Estado em realmente políticas de Estado. O que acontece na prática é que os prefeitos que passaram antes de mim, inclusive o prefeito atual, eles têm políticas de governo e não de Estado. Ou seja, quando eles entram, eles pegam o que tem de bom da gestão anterior e encerram para não dar ali mérito político para os seus adversários. Isso é um absurdo. A gente não pode tolerar ali que a população da cidade de Manaus tenha governantes que sabem que uma determinada política pública é boa para a nossa cidade e que mesmo assim, quando sentam na cadeira, quando assumem o cargo de prefeito de Manaus, eles jogam para as cucuias a boa política executada na gestão anterior. O que há de bom nessa gestão eu vou manter, mas vou resolver tudo o que há de ruim, a começar pela nomeação de pessoas inadequadas e despreparadas para as secretarias da Prefeitura de Manaus. E o que seria mantido? Olha, nós temos ali políticas que dizem respeito, por exemplo, à assistência social. A assistência social ela deve ser algo permanente e não pontual. E, infelizmente, a Prefeitura de Manaus ela faz essas ações de forma muito pontual. Então, agora, na seca, estamos vendo uma ação ali de assistência social para as pessoas afetadas pela estiagem ou pela seca, ali com abastecimento de água, alimentos e assim por diante. E eu jamais tiraria a água ou o alimento da boca do cidadão manauara por uma questão política de vaidades, mas também melhoraria ali as questões da Secretaria Municipal de Assistência Social da Cidadania e da Mulher, que eu denunciei enquanto vereador na Câmara Municipal de Manaus. Enquanto vereador, flagranteei casos de distribuição de cestas básicas com itens vencidos, por exemplo, para a população da cidade de Manaus, bem como itens trocados por outros de menor valor. Isso é algo que não pode ocorrer em hipótese nenhuma. E nós precisamos apurar quem são os responsáveis dentro da prefeitura e melhorar ali esses processos para que isso não aconteça mais. Infelizmente, quando eu denunciei isso como vereador da cidade de Manaus, o prefeito Davi Almeida não tomou as devidas medidas ali, no meu entendimento, para evitar que isso continue acontecendo. Como seria a sua relação com o governador, caso seja eleito, né? A gente sabe que o atual governador ele tem um candidato de sua preferência, que é do próprio partido e que tem participado ativamente, inclusive, da campanha eleitoral. E a gente sabe também que, apesar de um orçamento bem vantajoso, a prefeitura por si só não consegue executar todos os planos com o orçamento próprio. Como seria essa relação com o governo, levando em consideração que o senhor não é o candidato apoiado por ele?
Olha, a minha relação será republicana, como sempre foi. Eu posso não ser o candidato do governador e posso ser também adversário político do atual prefeito de Manaus, mas o meu lado é o lado da cidade. E se eu precisar fazer composições políticas para garantir que o direito do cidadão seja respeitado, eu farei essas composições, mas nunca abrindo mão da minha independência. Como prefeito de Manaus, eu vou cobrar a responsabilidade do governador e do presidente da República para com a cidade de Manaus. E quando a gente vê situações como, por exemplo, a insegurança no transporte coletivo, nós vemos ali coisas que o prefeito de Manaus pode e deve tomar as providências para resolver, mas que também tem dedo do governador do estado, que não faz o devido trabalho, no meu entendimento, ali de resolver o problema da segurança pública da cidade de Manaus. Temos ali propostas voltadas à segurança que transitam ali desde a nomeação de mais pessoas para a Guarda Municipal de Manaus, bem como fazer a Guarda Municipal ser 100% armada, mas também temos ali propostas voltadas a outras questões que influenciam na segurança pública da cidade de Manaus, que envolvem ali a iluminação pública, o bom asfaltamento das ruas para facilitar o acesso das viaturas nos becos e vielas da nossa cidade, bem como outras questões. Políticas que nós pegamos, por exemplo, de Recife, Pernambuco, que foram inspiradas em propostas que foram aplicadas ainda no século passado, no século XX, na cidade de Medellín, na Colômbia, que foi uma das cidades mais violentas do mundo na época do Pablo Escobar, mas que hoje passou a ser referência em algumas políticas públicas que dizem respeito ao combate à criminalidade. E uma dessas políticas que já é também aplicada em Recife é a política dos Centros Comunitários da Paz. São estruturas integradas onde nós temos ali creches, escolas, centros de referência em assistência social, os CRAs, temos quadras e uma série de políticas voltadas ao incentivo ao esporte, por exemplo, e que juntas exercem um efeito na comunidade que faz com que no entorno desses equipamentos públicos a redução de crimes violentos seja de até 30% do comum antes da instalação desses equipamentos. Então isso está no nosso plano de governo e será feito. O senhor tem uma característica da campanha, diferente dos demais candidatos, que é o uso do fundo eleitoral, né? Que hoje financia a maior parte das campanhas em todo o país. No caso, né? o não uso. E a sua característica é esse não uso, né? Não aceitar esse repasse, que em tese diminuiria ali suas chances de competir. Como que sua campanha é financiada sem esse recurso, que é um recurso extremamente alto destinado aos partidos políticos e, consequentemente, aos candidatos que cada partido entende que é prioridade? Primeiro, com recursos de pessoas que acreditam no meu propósito, pessoas honestas e corretas que querem que as minhas propostas sejam aplicadas na Prefeitura de Manaus. E segundo, também com financiamento próprio. Eu posso até ter menos chances de chegar à Prefeitura não utilizando o dinheiro do fundão eleitoral, mas eu só quero chegar à Prefeitura de Manaus se for do jeito certo, sem comprar votos e sem usar o dinheiro que deveria ser utilizado para resolver o teu problema da falta de segurança aí no teu bairro. Infelizmente, bilhões de reais são utilizados para autopromoção em período eleitoral dos candidatos a prefeito e a vereador nessas eleições. Só o candidato do governador já gastou mais do que o suficiente para construir pelo menos uma ou duas das UPAs 24 horas que ele se propõe a fazer. Se esse dinheiro fosse aplicado na saúde e se os candidatos escolhessem ali protestar, como eu estou fazendo, para mudar isso no nosso país, talvez o futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país tivesse sido diferente desde as últimas eleições. É bom que fique claro para o eleitor que esse fundo, ele é dinheiro público, né? Dinheiro público repassa dentro do orçamento da União, que é destinado para as campanhas políticas, desde que foi proibido que existisse o financiamento através de empreiteiras, de empresas e, consequentemente, uma medida para tentar diminuir a corrupção, né? À custa do dinheiro público. Ainda assim, existem empecilhos, né? Como é que dribla essa falta desse recurso que o senhor abriu mão de estratégia de campanha mesmo? Assim, utiliza mais a internet? Qual é a estratégia para lidar com uma menor quantidade de recursos? Olha, a minha estratégia atual é mostrar para a população da cidade de Manaus que as pessoas, que os candidatos que estão usando a máquina pública estão fazendo isso de maneira desonesta e indevida, no meu entendimento. E eu acredito que isso deve ali gerar um efeito positivo ao final das eleições, já no primeiro turno e depois também no segundo turno. A minha aposta é essa, eu não tenho como apostar em qualquer outra estratégia que não seja a de fazer uma campanha limpa,
honesta, sem compra de votos, sem usar o dinheiro que sai do teu bolso no pagamento dos impostos na campanha, sem usar ali recursos de Caixa 2 e sem qualquer outra coisa que eu não esteja confortável e não possa chegar no final do dia e deitar com a consciência tranquila. Nos últimos anos, o senhor acabou se tornando um especialista em primeira vez, né? Primeiro vereador mais jovem, primeiro deputado mais jovem, a votação mais expressiva do estado do Amazonas para a Câmara Federal. E toda essa repercussão, a utilização muito bem feita de redes sociais e a popularização através disso, até a criatividade para o pouco uso de tempo nas campanhas eleitorais anteriores. E isso acaba sendo muito utilizado pelos seus adversários, né, como um alvo, lhe tornando um alvo diante disso. Como lidar com esse alvo ter se tornado um alvo diante dessa popularidade que acabou atingindo dentro da capital amazonense? Olha, isso é conversa fiada dos nossos adversários. Quando eles não têm argumentos para tentar dizer, por exemplo, que eu não sou honesto, eles partem para ataques pessoais, para me desqualificar, para falar que a gente tem uma abordagem inadequada nas redes sociais, ou para falar da minha idade, ou da minha aparência física, dentre outras coisas. Eu acho que esse é o caminho correto. Eu não tenho culpa de outros candidatos não saberem utilizar as redes sociais de maneira adequada e de maneira a amplificar a divulgação das suas respectivas mensagens, se é que exista alguma mensagem que eles possam passar além da mera compra de votos, dentre outras coisas. Então, eu não me preocupo muito com outros candidatos não gostarem do nosso estilo de fazer política. Vou continuar fazendo isso e se eles não gostarem, bebam água porque vão ter que me engolir. Essa estratégia de campanha política, né, principalmente no horário eleitoral, beba água se tornou um ícone e nesse ano o senhor tem menos tempo de TV, dos que têm tempo de TV, 2 não tem, o senhor tem menos tempo que os demais, né, os outros 4 que tem também. E é uma campanha com uma certa sátira, humor. Vem da sua cabeça uma estratégia de marketing? Da onde que partem essas ideias? Essas ideias partem da minha necessidade de falar a verdade para a população da cidade de Manaus. Então, por incrível que pareça, pode parecer inovador, mas só parece inovador porque, historicamente, os políticos que passam aí na tela da tua casa, eles têm o péssimo hábito de mentir para você. Então, quando chega um político falando a verdade no horário eleitoral, realmente parece muito diferente, muito inovador, mas não passa de honestidade passando aí na tua telinha. Apesar de inovador, tem um discurso que é da renovação e prática contra as políticas velhas. Inclusive, isso é argumentado por outros adversários políticos de que já ouviram esse discurso anteriormente, uma forma de lhe desqualificar. O que seria essa luta contra as políticas velhas? Seria basicamente fazer o que eu me proponho a fazer no meu plano de governo. Executar essas 659. Então, você tem que lembrar que parte dessas páginas são de um diagnóstico e não das propostas em si. Então, cada proposta ela tem ali um capítulo e aí eu especifico como que eu vou fazer as propostas. Então, não são 655 propostas, são ali propostas e estudos que nós temos para a cidade de Manaus. Entre elas existe uma proposta de arborização radical. Como é que funcionaria? Manaus hoje, embora seja a maior cidade da Amazônia Legal no mundo, é também a segunda menos arborizada do Brasil inteiro. O turista que chega para visitar a cidade de Manaus espera chegar numa cidade no meio da floresta, mas anda na nossa cidade e vê uma cidade sem árvores. Se você for a Brasília, onde eu trabalho e moro em parte da semana, 3 dias da semana, você vai ver que Brasília, muito embora fique no meio de um deserto, é mais arborizada do que Manaus. A mesma coisa se você atravessar a ponte e for bater em Manacapuru, ou então for para lá para Itacoatiara, para Iranduba, enfim. Todas essas cidades são mais arborizadas do que a cidade de Manaus e isso mostra ali o quanto os nossos gestores, não só o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, mas também todos os que passaram, não tomaram o devido cuidado com a preservação do meio ambiente. Por isso, não apenas eu tenho propostas como a da arborização radical da cidade de Manaus, mas tenho também ali propostas voltadas, por exemplo, à fumaça tóxica. E sou o único candidato à Prefeitura de Manaus que tem, no plano de governo, propostas específicas voltadas ao combate à proliferação da fumaça tóxica que hoje faz com que você não consiga respirar direito.
Temos não uma, mas 42 propostas para isso. Uma delas é, por exemplo, a de um tanque de algas aerófilas, um fotobioreator com algas ali marinhas que, quando cultivadas, podem ali ajudar a despoluir a nossa atmosfera e produzir ali oxigênio e ar limpo para você respirar. Essa tecnologia já foi testada na Sérvia, já recebeu prêmios ali da ONU por sua inovação, eficácia e eficiência, e é uma tecnologia de relativo baixo custo que, se o atual prefeito quisesse fazer na cidade de Manaus, ele já poderia sem muita dificuldade. Existe uma outra proposta dentro do plano relacionada à educação, que são das escolas inclusivas, né? Houve, inclusive, logo no começo dessa campanha, uma polêmica em torno disso, né? No primeiro debate que o senhor participou, em aquele impasse lá com o Roberto Cidade em relação ao autismo. Como funcionaria essas escolas na prática? Mudaria o que existe hoje? Porque, na maior parte das vezes, a gente tem escola com nome inclusiva, mas que colocam as crianças lá sem permitirem que elas participem de fato e de direito das atividades que são oferecidas dentro da escola. Existem dois modelos de educação inclusiva hoje que são aplicados no Brasil. Um deles é a estratégia de permitir ali a socialização e a interação social das crianças atípicas com as crianças neurotípicas. O outro modelo é o modelo onde essas crianças recebem uma atenção especial em uma sala de aula especial com profissionais, ali uma equipe especial voltada para as necessidades deles. Na minha gestão, o pai e a mãe poderá escolher ali qual vertente educacional deverá matricular o seu filho, e nós temos ali a proposta de utilizar recursos, por exemplo, do Fundeb e outras verbas federais para implementar de verdade essas escolas inclusivas, as salas de aula inclusivas também. Isso já existe hoje na legislação a nível federal, mas infelizmente não é cumprido de maneira integral pela Prefeitura de Manaus, e a nossa proposta é fazer essa adequação, não apenas com a infraestrutura das escolas, mas também a partir da contratação de novos especialistas. Por isso, vamos ali promover um concurso na Secretaria Municipal de Educação, não apenas para que possamos contratar mais professores, mas também para que a gente contrate assistentes sociais, psicólogos e psicólogas e outros profissionais que podem auxiliar nesse processo de educação inclusiva, agindo ali para melhorar a nossa educação, não apenas para as crianças autistas e PCDs e assim por diante, mas para todas as crianças da nossa cidade. Hoje, a realidade que o seu filho deve viver é que ele chega numa escola municipal ou às vezes numa estadual, os problemas são bem semelhantes e na prática a merenda não é de qualidade, é suco com bolacha, tem problemas ali de logística e de distribuição das frutas, das proteínas ao longo da semana, dentre outras questões. Ele chega numa escola onde não há a devida segurança, e esses dias vimos ali o caso de um aluno que foi espancado e morreu por conta da violência nas escolas, dentre outras questões. Tudo isso precisa ser ali resolvido a partir de um trabalho de base com a contratação de profissionais hoje para a Secretaria Municipal de Educação. Os professores da CEMED estão completamente sobrecarregados, desvalorizados, e quando eu falo desvalorizados, eu não falo só do salário deles, mas valorizar um professor é não apenas pagar o que é direito a eles, por exemplo, a questão do Fundeb, mas também fazer com que eles possam trabalhar num ambiente de trabalho seguro, saudável, adequado, confortável, bem equipado, dentre outras questões. E é isso que eu quero fazer na cidade de Manaus. Eu quero que daqui a 15 anos os filhos que eu quero ter, um filho ou uma filha, possam sair na rua e poder andar nas ruas de Manaus sem ter o medo de voltarem para casa sem o celular ou de não voltarem para casa com vida. Eu quero que daqui a 15 anos os meus filhos possam respirar na cidade de Manaus e não abrir a janela e respirar fumaça, como está acontecendo. E para isso, não temos apenas as propostas ali de intervenção na cidade de Manaus, mas também ali propostas para, através da Procuradoria-Geral do município, entrar na Justiça e obrigar as outras prefeituras do estado do Amazonas e do Brasil e também os governos estaduais a fazerem o seu papel. A prefeitura já poderia estar fazendo isso através da PGM e, infelizmente, não está. Temos também a proposta do Hospital Público Veterinário. A gente tem um hospital público veterinário que está sendo construído pelo Estado e que está a passos bem lentos, né? Essa proposta é para 4 anos de mandato ou seria uma das propostas? Primeiro ano. Primeiro ano. Daria para
fazer todo o processo, licitação, construção e começar a funcionar? Nós estimamos que sim, que é possível fazer isso, porque visitamos cidades como Recife, em Pernambuco. Eu conversei com o meu amigo, o prefeito de Recife, João Campos, e averiguei ali que ele fez exatamente isso, fez ali um hospital municipal. Nós já, com a nossa equipe técnica, absorvemos todo o conhecimento, as estratégias e o que deu certo e o que deu errado durante a implementação desse hospital veterinário. Também visitamos outras cidades para isso, e a partir desse aprendizado e desse conhecimento do que já deu certo e do que não deu certo nas outras cidades, nós esperamos ali poder acelerar esse processo na minha gestão à Prefeitura de Manaus. A gente tem nos últimos anos no cenário político muita polarização, esquerda, direita, esquerda. Inclusive usaram isso até contra o senhor em relação à esquerda, né? Lhe associar à esquerda. Onde o senhor se posiciona? Esquerda, direita? Eu sou independente, eu tenho ali elementos dentro da filosofia política que eu sigo do liberalismo social, que é uma filosofia política, uma vertente ali política de centro-direita, e tenho também elementos da social-democracia, que é o oposto disso. Então, eu tento fazer uma política equilibrada, ao mesmo tempo tomando o cuidado com as intervenções no mercado e o inchaço da máquina pública, mas também entendendo a importância de programas ali sociais que a social-democracia prega. Então, eu não vou ser um prefeito ali que vai, por exemplo, acabar com programas sociais ali que fazem com que muitas pessoas que moram na nossa cidade tenham ali comida na mesa, por exemplo, mas também vou ter ali um cuidado extremo para evitar ali os desperdícios e os gastos exorbitantes na Prefeitura de Manaus. E eu acredito que hoje é isso que está acontecendo. A gente está caminhando aqui para os últimos minutos já da nossa entrevista. Candidato, caso o senhor seja eleito prefeito da cidade, o senhor terminaria esse mandato? Óbvio, inclusive porque os meus adversários que especulam ali que eu poderia sair candidato a governador, por exemplo, precisam aprender matemática. A Constituição Federal de 1988, vigente hoje no Brasil, ela estabeleceu que a idade mínima para um candidato a governador, por exemplo, é de 30 anos de idade. Esse seria o único empecilho? Não. A idade? Não. O meu projeto é um projeto de longo prazo para a cidade de Manaus. Se você parar para prestar atenção na minha trajetória política, ela sempre foi voltada à cidade de Manaus, seja como vereador, ou na minha campanha para deputado federal, ou na minha atuação como deputado federal. As minhas propostas durante a campanha de deputado federal foram, em sua maioria, voltadas à cidade de Manaus. A minha atuação como deputado federal é voltada à cidade de Manaus. E hoje, as minhas propostas e o meu projeto político é voltado à cidade de Manaus. Algumas pesquisas lhe apontam no segundo turno, outras pesquisas apontam já uma mistura ali de segundo lugar entre três candidatos, pelo menos. Como o senhor vê essa possibilidade do segundo turno? Teria algum apoio que, em caso de chegar lá, que o senhor não gostaria de ter, alguém que não gostaria de ter ao seu lado se chegar até esse segundo turno, ou alguém que faria questão de ter? Olha, isso tudo ainda está sendo avaliado, eu não sei o que vai acontecer daqui para o segundo turno. Eu acredito que vou estar lá no segundo turno, principalmente porque estou fazendo uma campanha limpa e honesta à frente desse pleito na cidade de Manaus, mas eu preciso avaliar ali o que vai acontecer na política nos próximos 17 dias para entender o posicionamento de adversários e saber com quem eu posso conversar e com quem eu não posso conversar. Essa estratégia de campanha, ela vai mudando à medida que as coisas vão parecendo ficar mais acirradas? Olha, as estratégias de campanha, elas obviamente mudam, mas a minha ideologia, o meu ideal de campanha não muda. Então, como eu falei, eu posso até mudar a minha comunicação, a minha forma de falar com as pessoas e às vezes ser mais contundente, às vezes pegar mais por um tom humorístico ou tentar pegar por um outro tom mais propositivo, mas no final das contas a minha campanha ela gira em torno da honestidade, do combate à corrupção e de fazer uma campanha limpa e honesta, sem compra de votos, sem sujar as ruas da cidade de Manaus e assim por diante. Na minha campanha eu já determinei que o cabo eleitoral que joga lixo no chão seja demitido da minha campanha. Também já determinei que a cada evento nós tenhamos ali pessoas contratadas especificamente para recolher o lixo que as pessoas eventualmente joguem ou despejem na rua. E temos ali um canal direto que o cidadão pode entrar em contato através do nosso direct para fazer essas denúncias, onde eu recolho não só o material da minha campanha que eventualmente
possa ser jogado no chão, mas também o dos meus adversários. Aí a gente pega o lixo que os cabos eleitorais dos nossos adversários jogam no chão, recicla e transforma nos nossos santinhos. Nós estamos chegando agora no nosso último minuto já da entrevista com a Amon Mandel do Cidadania. E, candidata, vou separar esse momento aqui para as suas considerações finais. Então, fique à vontade para conversar com o telespectador, para falar direto com quem está nos acompanhando agora. Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer a sua audiência e fazer um desabafo, dizer que é muito difícil. Eu estou contra duas máquinas, contra candidatos que estão comprando votos e você está vendo isso acontecendo. Aquele candidato que chegou com um dinheirinho nos últimos dias ou com um cabo eleitoral prometendo que vai resolver aquele teu problema de segurança pública ou de infraestrutura, tapar aquele buraco na tua rua ou aquele problema da fila da saúde pública do teu parente que está há anos esperando por atendimento. A gente está vendo essas pessoas se despertando para trabalhar apenas agora, em tempo de eleição, e usando o dinheiro que eles desviaram nos últimos anos, não prestando o serviço correto, seja no governo federal, estadual ou municipal, e agora utilizando isso para tentar te convencer. Vamos mostrar que Manaus não está à venda. Vamos mostrar que Manaus é uma cidade com ideais e princípios, é uma cidade onde as pessoas pensam primeiro no seu futuro. E dizer o seguinte, quando isso acontecer, quando chegar aquele dinheiro, aquela questão de saúde, de infraestrutura, faz o que você precisa fazer, mas não coloque no poder pessoas corruptas. Não faça com que o futuro do teu filho seja tomado pelos interesses pessoais de políticos inescrupulosos. Eu tenho um sonho, o sonho de mudar essa cidade, um propósito. E eu quero muito fazer isso. Você tem todos os motivos para não escolher uma pessoa de 23 anos de idade para ser prefeito de Manaus. Mas tem motivos ainda mais fortes para não escolher quem está comprando voto. Para escolher quem tem uma equipe técnica. E eu estou apresentando isso. Para escolher quem faz uma campanha limpa. E eu estou apresentando isso. Muito obrigada, candidata, por ter vindo aqui à Crítica Notícia, aceitado nosso convite. No dia 6, vote 23. Você também. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.